Nós vamos dar continuação então a estas lições que estamos falando sobre o movimento da batalha espiritual. E para esse momento eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 19, para nós fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 20. Atos capítulo 19, faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 20. Que diz o seguinte, palavra do Senhor. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos em espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, que diante da Tua palavra, mais um instante nesta manhã, nós agradecemos, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor está nos dando esta oportunidade de podermos ouvir a Tua voz, de entender a Tua vontade, de sermos assim transformados pelo poder do Teu Espírito, ó Pai. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que venha falar aos nossos corações mais uma vez nesta manhã, que o Teu Espírito Santo venha aplicar a Tua palavra no coração de cada um que está ouvindo esta mensagem, que o Senhor venha nos dar o entendimento, a clareza pela iluminação do Teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós
Pedimos ao Senhor porque nós dependemos de Ti, ó Pai. Não somos nós, ó Pai, aqueles capazes de entender as verdades espirituais, se não for, ó Deus, pelo poder e agir do Teu Espírito sobre nós. Por isso nós pedimos e dependemos totalmente do Senhor, ó Pai. Nós oramos neste instante, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, então nós estamos falando aqui sobre este movimento da batalha espiritual. Já falamos sobre várias questões e hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que pode estar dentro da sua casa, pode estar no seu coração e você precisa analisar isso de forma bíblica. É a superstição. O movimento da batalha espiritual, ele pegou a superstição de religiões pagãs e ele trouxe para dentro da igreja. E nós precisamos tomar cuidado porque muitas vezes nós somos crentes supersticiosos e nos afastamos mais uma vez da verdade das Escrituras para poder colocar em prática e viver aquilo que nós achamos que é verdade, porque muitos fazem ou porque muitos dizem. Quando nós falamos em superstição, nós estamos falando de, como vamos focar nesta manhã, de objetos. Você crê que objetos que estão na sua casa, que foram amaldiçoados por alguém, eles podem trazer algum tipo de impacto sobre a sua vida, sobre a sua casa? Em contrapartida, então, nós poderíamos pensar em objetos que foram ungidos, e eles podem ser entregues a você, e eles vão trazer uma bênção maior a você pelo fato de eles terem sido ungidos por pessoas fiéis a Deus, grandes líderes, pessoas que foram chamadas pelo Senhor. Se objetos têm possibilidade de terem, então, poder, receberem poder, como é que eles podem ser bênção e como é que eles podem ser maldição sobre as nossas vidas? Se eles não têm possibilidade de terem, então, poder, receberem poder sobre eles, será que existe problema de eu ter eles em casa? Será que existe problema? Não sei se você já viu, antes até estava na moda, algumas adolescentes, pelo que eu observava, elas tinham uma pulseira e nessa pulseira, de uma forma tão inocente que elas carregavam ali, existia um olho grego. Não sei se você já viu, é aquele objeto que é azul e branco, né? Que pela crença de muitos ele afasta o mal olhado, afasta a inveja das pessoas. Talvez adolescentes usassem sem saber o significado daquilo. Mas se esses objetos não tiverem a possibilidade de receber algum tipo de poder, tem problema alguém usar isso? Tem problema então alguém ter isso na sua casa? Esse é um objeto, nós podemos citar aqui vários outros da nossa lição. Nós vamos falar então sobre isso baseado no texto de Atos 19, porque aqueles que estão usando então esses argumentos contra ou a favor, eles analisam o texto, usam o texto de Atos 19 para nós então termos como base. Quando você começa o texto, observe comigo então os primeiros 7 versículos, você pode ver então que algo está acontecendo na região de Éfeso e na região de Corinto. Ou seja, desde o capítulo 18, você vai encontrar o apóstolo Paulo indo para a cidade de Corinto, e você chega então no capítulo 19, ele saindo da cidade de Corinto, que é da região da Acaia. Não sei se os irmãos se lembram que nós estudamos a carta de Paulo aos Coríntios, né? A região da Acaia, aquela ilha, então ele sai dali e ele vai para Éfeso. Enquanto ele sai de Corinto e vai para Éfeso, nós temos uma troca de pregadores ali. Nós tínhamos Apolo na cidade de Éfeso, e Apolo então sai de Éfeso e vai para Corinto. Então Apolo estava em Éfeso pregando a palavra de Deus, conforme ele conhecia. Olhe comigo o capítulo de número 18, versículo de número 24. Alguém pode ler para nós, por favor? Apolo era um excelente expositor, uma pessoa que falava com facilidade. Mas o que ele falava está no versículo 25. Alguém pode ler para nós?
Olha que interessante, um homem eloquente que sabe falar em público, que tinha um conhecimento sobre o batismo de João. Ele tentava falar sobre Jesus, mas ele não conhecia sobre a cruz. Ele não conhecia sobre a ressurreição e ele parava no que ele conhecia sobre a exposição do Antigo Testamento, que era uma promessa sobre o Messias, sobre Jesus. Por isso ele falava a respeito do batismo de João, porque João, então, ele fala sobre aquilo que o Antigo Testamento falava, da promessa ainda. João foi aquele, então, João Batista, aquele que viveu a transição. Ele foi o último dos profetas que falava sobre a vinda do Messias e o primeiro dos profetas que viu o Messias nascer, e viu o Messias nascer não, porque eles nasceram quase juntos, mas ele viu o Messias iniciar então o seu ministério. Então em Éfeso estava Apolo. Lembra que eu mencionei da troca? Ele sai de Éfeso e vai para Corinto. Quem estava em Corinto? O apóstolo Paulo. Quando ele sai de Corinto, ele vai para a cidade de Éfeso. Há uma troca de pregadores. Quando então ele sai, Apolo sai de Corinto, a única mensagem que aquela cidade estava ouvindo era a mensagem a respeito do batismo de João. Eles não ouviam sobre Cristo Jesus, eles ouviam sobre uma promessa. Aí nós chegamos no capítulo de número 19, que diz então: aconteceu que estando Apolo em Corinto, falei dessa troca, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achou alguns discípulos ali. Alguns discípulos de quem? Discípulos ainda de João Batista. Pois veja o que acontece na continuação do texto. Perguntou a estes discípulos: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então aqueles discípulos, eles ainda não haviam sido batizados pelo Espírito Santo, que é uma marca do Novo Testamento, da nova aliança, do novo tempo, a partir de Atos 2, onde toda a igreja passa a receber o Espírito Santo para poder dar continuação àquilo que Jesus deixou. Por que é que eles não receberam o Espírito Santo? Porque eles não ouviram sobre a cruz e sobre a ressurreição. Eles ouviram sobre o batismo de João. Então nós vemos que Paulo chega em Éfeso para pregar sobre a cruz e sobre a ressurreição. E quando ele faz isso, o texto mostra para nós então que, versículo 5, eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então ali está nascendo uma igreja. A igreja de Éfeso nasce pela pregação da palavra, nasce pela pregação da cruz e pela pregação sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Então você imagine que esta igreja, ela não está nascendo com base na superstição, ela está nascendo com base na fé da palavra. Em Cristo Jesus que esse povo está acreditando e está vendo uma transformação. Já não é mais uma promessa como era para João Batista, mas é agora uma realidade. Cristo Jesus morreu, Cristo Jesus já ressuscitou por nós. E a igreja de Éfeso, então, ela está nascendo aqui neste momento. Então nós observamos que a partir do versículo de número 8, você já tem ali um tempo depois desta igreja que já nasceu com base na palavra. Então não é uma igreja qualquer, é uma igreja que está nascendo com muita força, uma igreja de pessoas crentes que acreditam naquilo que Cristo Jesus faz por eles. Então você começa a observar que essa igreja começa a expandir, começa a ganhar espaço na cidade de Éfeso. Mas o que existia em Éfeso? Que lugar é esse que essa igreja está sendo plantada? A igreja de Éfeso, apesar destas conversões que nós vemos aqui, porque quando falamos de batismo do Espírito Santo, nós estamos falando de pessoas que foram convertidas a Cristo Jesus. Então há conversões acontecendo. Onde? A igreja de Éfeso era o lugar onde estava então o templo da grande deusa Diana dos Efésios. Você observa em alguns momentos no texto de Atos que eles gritam contra a pregação de Paulo, porque eles gritam alto ao ponto de eles falarem: não há nada mais que nós queremos ouvir a não ser sobre Diana dos Efésios. Idolatria era o que marcava a cidade de Éfeso. E ali está o apóstolo Paulo para pregar o evangelho, para tirar as pessoas destas práticas, das trevas onde eles vivem, para levar eles para a luz, onde eles dependem apenas do Evangelho de Cristo. Então, junto desta idolatria, o que é que nós encontramos?
superstição. As pessoas, então, naquela cidade, elas acreditavam em práticas mágicas, artes mágicas, onde certos objetos eram usados para que isso influenciasse a vida das pessoas. Então veja como é fácil a cultura se misturar com a igreja e muitas vezes esse tipo de prática entrar na igreja. Porque olha só o que é que nós precisamos então observar. Se existiam objetos que eram usados naquele momento, será que a igreja também poderia trazer isso para dentro e poder usar esse tipo de artes mágicas com objetos para abençoar as pessoas? O que é que você pensa sobre isso? Você acha que objetos podem abençoar alguém? E como eles podem abençoar? Ou até que ponto um objeto pode ser bênção na vida de alguém? Me ajuda aí. Se eu pegar aqui agora, vamos pegar um objeto, este microfone. Se eu ungir este microfone e eu entregar para você, você levar para a sua casa, como é que este microfone pode trazer um impacto na sua casa, na sua família? Como? Pode falar, gente. Certo. Certo. Uhum. Uhum. Certo. Uhum. Certo. Uhum. Explicou. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Comidas sacrificadas a ídolos, isso mesmo. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Sim, a questão poderia até ser pimenta, né? Tanto faz, pimenta, banana, maçã, né? Porque você entende o que a palavra ensina, né? Mas e aquele que não entende e crê que a pimenta afasta a mal olhada? Ou que o olho grego afasta a inveja? E Paulo fala mesmo aos Coríntios sobre isso, né? Ele traz o exemplo da comida sacrificada a ídolos, né? Se isso talvez vá trazer algum tipo de empecilho para a fé de alguém, né? Cuide daqueles que são fracos na fé, né? E principalmente de testemunho para aqueles que ainda não conhecem
a Cristo, né? Mas se eu usar, então, Regiane, vou mudar para não roubar a igreja aqui, que eu acho que é ótimo. Se eu pegar um lenço, né? Eu transpiro bastante. Se eu pegar esse lenço e passar na minha testa e eu entregar para você, o que é que você faz? Poxa vida, vai jogar fora. Mas é com o suor do pastor, gente. Ungido. Ungidão foi pior ainda. Nós estamos falando desta maneira porque talvez neste ambiente eu e você temos uma postura, mas quando você sai deste ambiente igreja, você se depara com a pressão da sociedade, talvez você não consiga confrontar as pessoas desta forma. E aí eles falam para você, olha, eu fui na igreja e o pastor, acredita que ele levou uma facada? Acredita que ele estava todo ensanguentado e ele distribuiu os pedaços da camisa ungida dele para nós? O que é que você fala para uma pessoa dessa? Porque isso aconteceu. Não aqui, graças a Deus. Mas isso aconteceu. Objetos podem abençoar você? Se você tiver um pedacinho do lenço do pastor, será que você não vai ser mais protegido? Não vai ser mais abençoado? Nós temos que pensar no que é que nós cremos. O que é que direciona a sua fé? É a palavra de Deus. Então nós vamos ver o que é que aconteceu em Atos 19 e por que é que então as pessoas usam esse tipo de postura muitas vezes. Mais alguém gostaria de comentar? Dona Esther? Certo. Eu acho que... Aham. Mas o que nós precisamos pensar, né? Com relação a isso, nós já vamos entrar também na questão de negativo, né? Estamos observando aí se pode algo ungido, né? Como é a expressão usada, se isso pode nos abençoar. Mas aproveitando, já te dou a palavra, Vanessa, só um pouquinho, para a gente pensar, Dona Esther, o que da minha prática
como cristão, é subjetivo e o que da minha prática tem base na palavra. Porque a experiência religiosa, ela é variada. Dependendo da porta da igreja que eu entro, a prática da experiência religiosa ali dentro ela é diferente. Não aqui, mas em outras igrejas, eles têm o costume de acreditar, né, só mencionando, que quem cai durante o culto é porque está cheio do Espírito Santo. Então, a experiência religiosa destas igrejas são variadas, né? Então, o que é que na nossa prática da vida cristã é subjetivo e o que é base, que tem base na palavra? Por que eu digo isso? Porque eu entendo quando a senhora diz que sente. Mas há um perigo no sentir. Não estou dizendo só especificamente sobre a senhora, porque qualquer pessoa poderia usar a mesma expressão, vamos ampliar, generalizar, e dizer que está sentindo algo. E isso é tão subjetivo que tanto o crente quanto o não crente têm sensações boas ou ruins. Então eu entro no campo subjetivo e aí eu me perco. Por isso que eu preciso, apesar de sentir, apesar de ter sensações, eu tenho que voltar para a palavra, para ver se a palavra me dá base para essa sensação ou para essa postura que eu estou tomando. Porque o subjetivo pode ser o Espírito Santo me incomodando? Pode, mas para isso eu tenho que ter base na palavra para que não seja subjetivo. Então, quando eu olho, usando mais uma vez a própria conversa que a gente estava tendo com a Regiane de Paulo aos Coríntios, ele traz aqui, então, na primeira carta aos Coríntios, sobre as comidas sacrificadas a ídolos, que eu vou aplicar para objetos abençoados por benzedeiras. Dá na mesma. Eu não sei quem são essas pessoas, não sei o que elas creem, mas vamos pensar, se alguém trouxe para mim um acarajé, dá na mesma do que um pedaço de bolo trazido por uma benzedeira. Por que o acarajé? Porque a maior parte das pessoas na tradição, ele é oferecido antes para os ídolos. Se você comer um acarajé, o que acontece com você? Vamos pontuar. Ele está bem preparado, está bem temperado. Se você comer ele, o que acontece? Foi oferecido a um demônio. Certo. Certo. Uhum. Sim. Certo. Uhum. Certo. Algo físico, material. Isso. Há uma diferença aí, né? Quando nós falamos de algo material que foi inserido naquele alimento e quando nós falamos de algo espiritual, né? Então, nessas duas questões concordo, também ficaria com o pé atrás, porque eu não conheço às vezes a pessoa, né? E às vezes a pessoa vem e traz para você algo, né? Não sei o que é que tem ali, mas na parte espiritual a palavra nos mostra, então, conforme Paulo fala aos Coríntios, se algum dentre os incrédulos vos convidar, comei de tudo, o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, nada pode trazer um efeito espiritual para você só porque foi sacrificado a um ídolo, né? Porque aquilo não vai trazer um impacto sobre a sua vida. Então vamos imaginar que não havia uma situação material neste bolo. Comer ele não traria impacto nenhum sobre a casa, sobre a família. Pensando em um bolo bem feito, né? Nada vai trazer problemas estomacais, né? Comeu, não fez nada, porque ele não tem poder para fazer isso. Então nós vemos que quando nós entramos no campo subjetivo,
Veja como é fácil eu aplicar as diversas experiências religiosas que as várias religiões têm e eu trago para a minha vida cristã. Eu preciso que isso seja baseado nas Escrituras. Né? Claro que eu concordo, pode ser que o Espírito Santo incomode porque é algo material, mas aí é outra questão. Mas que aquilo não traga medo. É aí que é o ponto. A superstição entrou na igreja ao ponto de criar cristãos medrosos, inseguros. Porque aí nós vemos que alguns têm medo de objetos, como também de comidas. Isso não é só com um ou com outro, são vários. Porque nós esquecemos muitas vezes de olhar para o que aconteceu na palavra, o que é que nós estamos sendo orientados. Né? Porque veja que interessante, por que há essa confusão? Olha o que acontece em Atos 19, volte lá comigo. Ele diz então a partir do versículo de número 8, durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde ele falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Ele está em Éfeso, nessa cidade idólatra, onde a superstição é muito forte. Passou 3 meses pregando na sinagoga, ele percebeu que aquelas pessoas, elas não estavam ouvindo, não estavam gostando do que ele estava então para dizer, e ele passou então a falar sobre a palavra de Deus na escola de Tirano. Versículo 10, isso durou um espaço de 2 anos, para que eles pudessem então ouvir a palavra, dando oportunidade de gregos e judeus, de várias pessoas conseguirem ouvir aquilo que o Senhor tinha para falar para eles através de Paulo. Mas veja só, Paulo pregava a palavra e Deus transformava as pessoas. Mas Paulo fazia milagres extraordinários, como os apóstolos faziam. Chegavam nos lugares, curavam as pessoas, né? Eles expulsavam demônios. E olha que interessante o que é que acontece no versículo de número 12. Alguém pode ler para nós? Olha só que interessante, você conseguiu entender o que acontecia? O texto está dizendo que eles levavam para os enfermos lenços e aventais de quem? De Paulo. E o que acontecia com os enfermos? As enfermidades fugiam das suas vítimas, eram curados. Objetos têm poder ou não? O que é que o texto está dizendo? De acordo com o que estava acontecendo naquele momento, aquele tinha. Qual é o problema de nós usarmos este texto para dizer que todos os objetos trazem cura? É o costume de generalizar algo como se aquilo fosse a doutrina. Como se o agir de Deus em todos os momentos na história fosse daquela forma. Em todos os momentos Deus abençoou as pessoas através dos lenços de Paulo. Quando nós generalizamos algo que é específico, nós nos perdemos em toda a questão doutrinária que a palavra nos traz. Porque Deus pode agir do jeito que Ele quiser. E Ele age. Em todos os tempos e em todas as épocas. Só que eu não posso generalizar e dizer que Deus vai abençoar você só porque você pegou um lenço de um pastor. Porque lá o lenço era do pregador, vamos dizer assim. Porque todas as vezes Deus vai fazer isso. Porque se fosse assim, todas as pessoas que chegavam perto de Paulo ao longo de todo o seu discurso, eles deveriam ser curados, não deveriam mais haver enfermos. A mesma coisa aconteceu com Pedro, quando ele estava pregando a palavra, e o que curava não eram os seus objetos, mas era a sua sombra. Olha que maravilha que Deus estava fazendo. Deus estava usando o extraordinário para curar as pessoas. Mas se isso fosse uma regra, todas as vezes que alguém chegasse perto de Pedro e da sua sombra, o que ia acontecer? Ele seria curado.
Você não encontra no início do Evangelho a sogra de Pedro doente? Por que a sombra dele não curou? Porque Deus age de maneiras específicas, de maneiras extraordinárias ao longo da história. Eu não posso generalizar. Então, se eu disser para você, existe algum objeto hoje que é ungido, que possa abençoar a sua vida? Primeiro, nós temos que lembrar que isso não é regra. Então, eu não posso buscar um objeto para abençoar a minha vida, porque quem abençoa não era nem Paulo e nem o objeto, mas é Deus. A fonte de poder não é Paulo. Quando eu disse para vocês que Paulo realizava milagres, eu estou falando errado. Porque quem realizava milagres? Deus, através de Paulo. Deus, através de Pedro. O que é que você vê hoje? A inversão. Quem é que tem poder hoje? É Deus ou são os pregadores? É Deus. Não é Deus. As pessoas falam que o apóstolo tal ungiu tal objeto e as pessoas enchem aquele lugar porque elas querem aquele objeto ungido pelo homem. Quando é Deus quem abençoa. As pessoas estão deixando de buscar a Deus para buscar o homem. Idolatria. Estão iguais aos pagãos. Crentes estão se tornando pagãos nas suas práticas. Estão abandonando a verdade do Evangelho para viver algo subjetivo com relação às experiências religiosas de outros. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Sim. E abandonando o princípio da palavra, né? Sim. Exato. Uhum. Eles estão se escravizando de novo, né? Foram libertos por Cristo
e estão sendo escravizados novamente. E é exatamente isso, né? Tornando algo ainda pior, não é só o paganismo, estão se tornando, realizando práticas ocultistas dentro da igreja, né? E isso é abominável aos olhos do Senhor, então nós precisamos pensar, né? Vânia, desculpa, eu tinha pedido para esperar para ler o texto de Coríntios, você ainda quer falar? Não lembro mais, desculpa, eu falei demais. Alguém quer comentar? Não ouvi, Gilberto. Eu fiquei sem almoço. Não estava entendendo. Vânia, desculpa. Lembrou? Não é? Sim. E aí vai para uma outra coisa pior, né? Porque aí o ungido do Senhor não fica doente, e aí vai para aquela outra linha, né? E você observa que quando aí a pessoa fica doente, nem se manifesta, porque vai que descobre que aquela pessoa não estava blindada por esse poder que ele mesmo diz que ele tinha, né? Uhum. Sim. Isso, já mudou até o termo, né? Uhum. Sim. Isso. Nem revelam que estão doentes. Nem revelam, né? Uhum. Isso. Uhum. É uma excelente narrativa, né? Uma excelente história que as pessoas que não voltam para aquilo que é verdade facilmente vão ser levadas, né? Mas sabe o que é interessante nós pensarmos aqui? Aconteceu isso, mas não estamos generalizando, não podemos generalizar. Naquele momento, o lenço, os aventais de Paulo permitiu então que aquelas enfermidades elas fugissem das vítimas, os doentes eram curados. Mas a questão é para quê? Para que Deus permitiu que os apóstolos fizessem sinais? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo se Deus hoje permitir que alguém que vejam bem, se Ele permitir que alguém que está com um câncer e as pessoas orem com aquela pessoa e naquele mesmo instante, aquele câncer sumir. Para quê? Dona Eide? Exatamente. E é bem isso, não é o poder do remédio,
Não é o poder do médico, é Deus agindo através, e se Ele quiser, até mesmo de formas extraordinárias. Né? Mas para quê? Vânia tinha levantado a mão, agora eu não vou ficar sem almoço mais. Sim, é exatamente isso. Para que o poder de Deus pudesse ser reconhecido, mas através dos apóstolos. Deus reconhecendo então ali, Ele permitindo que as pessoas reconheçam que aqueles homens foram escolhidos por Deus para realizar aquela tarefa. Não eram todos que realizavam milagres extraordinários. Né? Então nós vemos que não são todos e não é em todo o tempo. Mas quando Deus realizava, através desses homens, é para que no meio dessas comunidades, que eles tinham essas práticas, eles pudessem ver, opa, é através dessa pessoa que Deus está agindo. Isso Deus fez ao longo da história em vários momentos. Né? Você observa no Antigo Testamento Deus fazer isso para mostrar a autoridade de Elias no meio dos profetas de Baal. O que é que acontece? Quando Elias ora, desce fogo do céu. É para exaltar Elias? Não, é para exaltar o poder de Deus através daquele profeta. Então ele, quando falasse novamente, ele tinha autoridade perante aquelas pessoas, porque eles já viram que Deus estava com ele. E a mesma coisa com o apóstolo Paulo, por onde ele passava. Por isso que em vários momentos você observa que as pessoas tentavam desconstruir a narrativa de Paulo. Eles estavam querendo derrubar a autoridade dele. E Deus permite que na sua pregação muitos se convertam e pelos sinais isso só enfatize de que ele é o enviado de Deus para pregar a verdade sobre Cristo Jesus. E lembrando que é um período de transição. É um novo tempo para o povo de Deus. Né? Esse novo tempo não se repete mais. Por isso temos dons extraordinários e nós temos sinais e maravilhas no período da igreja primitiva. E depois disso, isso não é mais recorrente. Isso não é mais necessário. Então veja que é um momento histórico muito importante. Então nós vemos ali há um objetivo do Senhor então em permitir esse tipo de sinais e maravilhas através da própria palavra daqueles homens, né? Como ele afirma ali em texto de Atos capítulo 3. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Aqui no caso, não existe essa expressão, que o material foi ungido, e nem que oraram sobre o material, apenas que era um lenço dele. É importante a gente focar nisso aqui, porque há essa distorção mesmo quando as pessoas dizem de ungir um objeto. Né? Dá a impressão que Paulo fez alguma coisa naquele objeto para poder entregar para as pessoas. Não, o texto fala, era dele somente. Né? Eu acredito que pela mistura das culturas mesmo, de utilizarem objetos para outras práticas e naquele momento, como a intenção de Deus através dos sinais é de mostrar que através de Paulo a mensagem correta está vindo. Então a demonstração de poder de Deus em sinais extraordinários por Paulo, por Pedro, é para que as pessoas dessas comunidades pagãs e idólatras olhassem para eles
e eles entendessem a mensagem dele é uma mensagem que vem de Deus, que tem realmente poder. Então, ao passo que alguém que acredita que um objeto, naquela cultura, como nós vamos observar que eles estavam fazendo depois, eles acreditavam então nessas práticas mágicas, objetos que poderiam trazer alguma influência, eles levarem o de Paulo e Deus permitir que aquele objeto cure, é para que eles entendessem que através de Paulo há uma mensagem diferente daquela que eles estão levando. Porque a deles não curava, porque a deles não mudava. Uhum. Sim. Sim. Aham. Isso. Conheço Paulo, conheço Jesus. Sim. Uhum. Isso. Sim. Não era qualquer um que poderia usar o nome de Cristo, porque era aqueles que Cristo ia usar para esse propósito. Sim. Sim. Uhum. Já chega no 19. Segura o 19 aí. Sim. Aham. Isso. Uhum. Sim. Uhum. Sim. E o oposto disso, não os objetos que abençoam, nós entramos nos que amaldiçoam. Porque existem pessoas que, pegando o gancho, né, nós já entramos um pouco nesse assunto, mas que creem que o olho grego, né? O olho grego, a pimenta, eles vão amaldiçoar ou vou além, que o boneco de voodoo vai afetar a sua vida. Objetos trazem maldição para sua casa? O que é que você faz se você encontrar um objeto de voodoo na porta da sua casa? Pode falar, Eliana. Aham. Uhum.
Aham. Porque existe essa superstição dentro da igreja de que se você tocar, pode ser que você seja influenciado. Né? Uma vez colocaram um objeto de voodoo no portão da minha casa, lá em Itararé. Eu não era casado ainda, faz bastante tempo, e eu não sabia o que fazer. Eu era crente novo, e aí eu liguei para um presbítero para saber o que eu tinha que fazer. Qual foi a orientação? Jogue no lixo. Não encoste, mas jogue no lixo. Pode falar, Maurício. Uhum. Sempre tinha moeda lá. Certo. Eu pegava as moedas e comprava bala na escola. Mas eu não acreditei nisso. Uhum. E aconteceu algum mal para mim. Sim. Porque eu sempre acreditei em Cristo, minha mãe sempre me ensinou isso. E eu não tinha esse problema com esse medo, de ter esse medo de acontecer alguma coisa. Uhum. Toda cesta que eu não tinha, eu chupava bala na escola. Era a bênção de Deus para a sua vida. Você pega. Dependendo do tempo que estiver lá, eu jogo fora, você não estraga. Sim, mas eu tinha, diferente do Maurício, eu tinha medo, porque eu não tinha tanta compreensão, né? Crente novo, né? E eu tinha receio, né? Qual que é a orientação que dizem por aí? O que você tem que fazer? No mundo, quem faz essas práticas? Tem uma coisa de água corrente, não é uma coisa assim? Jogue na água corrente para quebrar, não sei se chama maldição ou não, ou quebrar o voto, não sei a expressão ao certo, porque eu não tenho muito conhecimento nessa questão. Mas eu me lembro disso, que a gente tinha esse medo. E agora? O que vai acontecer com alguém da nossa casa? O boneco estava com um alfinete, tinha uma mancha perto do coração, eu falei, vai dar algum problema no coração de alguém. Joguei fora, eu liguei para o presbítero, né? O presbítero me falou que não podia tocar, mas tinha que jogar no lixo, né? E se eu tocasse? Imagina se eu tocasse. Eu fiquei morrendo de medo. É isso que acontece com a igreja. A superstição gera cristãos medrosos, né? Mas enfim, como eu falei para o senhor, né? Sobre a terceira, quem falou comigo, são pastores presbiterianos. Uhum. E outros pastores pentecostais já tinham falado sobre isso. Inclusive que um que tinha, eu lembro bem dessa história. Que ele tinha ganhado ursinho, a criança dele tinha ganhado ursinho e a menina estava toda noite chorando, né? E daí ele foi orar e o ursinho piscou, e daí tinha tudo dentro do ursinho. O ursinho piscou? Aham. Certo. Então, como é que o senhor coloca isso, entendeu? Dentro da nossa própria igreja, a gente tem superstição. Como que a gente vai fazer? Igual, é difícil, às vezes, o senhor mesmo que ligou para o presbítero, uhum. Sim. Só depois que você vai ler a Bíblia, graças a Deus, eu encontrei um outro pastor, uhum. Gosto bastante dele, e ele conversou comigo e falou assim, Jane, você comprou você para se proteger? Não, pastor, eu comprei aqui e comprei um sapato. E mesmo que tivesse comprado para se proteger, ela não ia te proteger. Mas eu não tive isso. Sim. Usar alguma coisa para proteção. Sim. A questão, a resposta você mesmo já deu, Regiane. Pastores, presbíteros e igreja estão abandonando a palavra. Esse é o problema. Qual que é a resposta? Tem que voltar para a palavra. Todos. Porque nós podemos pensar, então, objetos trazem maldição? Eles têm poder? Se eles não têm tipo de poder nenhum, eles não podem influenciar em você em nada. E como nós vimos, como Paulo ressaltou para nós, a questão aqui que nós vemos o texto trazer é a autoridade do nome de Cristo, que estava então através de Paulo, agindo na vida daquelas pessoas. O nome de Cristo está acima de qualquer coisa. Então aquele que está em Cristo Jesus
bem como disse o Maurício, que aprendeu isso desde da infância, está com aquele nome que tem maior autoridade. Então, nada pode te influenciar, não vai o fato de você tocar naquilo que você vai receber algum tipo de maldição. Não tenha medo, porque você crê no Deus Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas, que tem autoridade inclusive sobre Satanás, e nós já falamos aqui sobre isso. Mas aí, eu posso ter o objeto ou não? Pode falar, Bernadette. Pode sim. Tá. Aham. Eu nem sei o que é cruzante, se alguém souber aí me ajudar, nunca ouvi falar. Ah, certo. Aham. Aham. Mas se continuasse com ela? Eu continuei usando até e guardei, só tirei de mim. Por causa desse costume aí. Certo. Mas então... Aí fui lá, quebrei a cruz e joguei fora. Quando eu soube a verdade, mas olha, eu fiquei tão chateada com aquele menino que não falou a verdade na hora, que ele me disse. Só assustou. Aí eu, não assustou porque ele não entendi. Nem sabia, né? Sim. Mas olha, podia ter falado, né? E ela afastou. Afastou pessoas boas de Deus, acho que, porque as pessoas olhavam para mim e viam, e eu não sabia o que era. Mas se eu for para esta área, eu volto mais uma vez para o campo subjetivo. De eu achar que o fato daquela cruz, ou daquele objeto, foi o responsável por afastar ou por trazer alguma coisa. Nunca tinha visto. Depois, na hora de procurar o ranquear, ele caga. Aí você procura lá, Tá, dá um Google que ele vai mostrar. certo. Já vimos em vários filmes, está relacionado com um tipo de Cultura egípcia. cultura egípcia que foi assim, que por meio secreto assumido por igreja. Certo. Aham. Mas se nós formos pensar, então eu volto, tenho que tomar cuidado com a questão do que é subjetivo e o que é a palavra. Se você tiver então na sua casa lá um olho grego, que às vezes está no colar, né? Estou usando esse porque eu me lembro que isso era a mesma moda, não sei se é ainda, né? Como a Regiane colocou, eu acho que às vezes é ainda, né? Nas pulseiras. Mas você pode ter isso ou não. Esse objeto vai trazer influência sobre você? Qual é o problema, então, de você ter ele? Por quê? Isso. Exato. Então...
Aham. Sim, pimenta. Aham. Certo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado por se tornar refém dessas pessoas, né? Porque senão a gente se torna refém, daí você não toma nem Coca-Cola mais, porque tem gente que fala que é do diabo. Não estou falando que Coca-Cola é bom ou não, mas estou falando dessa influência que as pessoas falam que tem. Então temos que tomar cuidado com isso. Eu não posso ser refém das pessoas, mas eu preciso tomar cuidado com o meu testemunho. Só que o que o texto diz? Por isso que eu pedi para o Paulo parar no 19 aquela hora, porque no 19 eles fazem algo com os objetos. Veja o que acontece. Eles se convertem, versículo de número 18, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos, calculando o preço de 5.000 denários. Se um denário é o preço do salário de um dia, então veja o preço que eles tinham aqui, 5.000 dias, ou seja, um salário, um valor montante muito grande que eles estavam queimando. Então temos que queimar, Paulo comentou aqui, vou ter que queimar a espada de São Jorge que eu tenho em casa? Tenho que queimar esses objetos? Essa é uma prática que a palavra traz como algo recorrente que tem que ser feito em todos os momentos? Não. É algo específico que eles fizeram. E por que eles fizeram isso? Porque para eles, aquilo era demonstração de que eles estavam abandonando aquela prática ocultista, porque eles já tinham se convertido. Não que o livro fosse trazer algum impacto na vida deles, mas que eles terem o livro, naquele momento talvez fosse um meio deles serem tentados para voltar às práticas antigas. Então era melhor queimar o livro e não ter, do que deixar aquele tipo de influência perto deles. Então, existem os dois pontos, a tentação e o testemunho. Se você vê que isso talvez esteja interrompendo, impedindo o seu testemunho, porque alguém veio para você e disse, olha, eu estou vendo que você tem ali plantado pimenta com espada de São Jorge, sei lá quais são as outras 5 ervas, aí alguém está achando que você está... Não há problema em você tirar ou espalhar elas, porque aquilo vai ser usado na culinária da sua casa ali. Só se alguém veio falar alguma coisa. Agora eu ficar imaginando que as pessoas estão pensando que isso e aquilo... Veja como a gente se torna refém, né? Então temos que tomar cuidado com isso, mas ao mesmo tempo cuidar do nosso testemunho, né? Se a pessoa vem e fala para você, olha, isso aí é comida sacrificada a ídolo, e ela trouxe para provar a sua fé, para que você abandone a sua fé e passe a ter a fé dela. Você come? Você come? Veja, então nós temos que entender o que o nosso testemunho vai fazer. Se você não consegue responder àquela pessoa na hora, você não come, talvez você fique como um crente sem conhecimento, amedrontado, que aquilo vai te trazer um impacto, e aquela pessoa ela ganha uma autoridade sobre você. Você tem que saber como você vai reagir, né? Você tem que saber o que você vai falar com essa pessoa. Você tem que entender que isso não vai trazer influência nenhuma. Então, não é necessariamente, né, o caminho correto você sair queimando tudo que você tem dentro de casa. Mas também não é interessante o cristão manter dentro da sua casa objetos idólatras, objetos pagãos, né? Porque isso pode ser um meio pelo qual você vai ser tentado a voltar àquela prática, a voltar àquela crença, né? Existem muitas pessoas que têm, né, objetos idólatras dentro de casa, se converteram e mantêm lá, guardadinho. Para quê? Né? Muitas vezes aquilo vai ser um meio da pessoa ser tentada para voltar a clamar para aquele objeto. Dona Esther?
Uhum. Sim. Uhum. Certo. Uhum. Sim, até porque vai influenciar a pessoa a continuar na prática idólatra, né? Então nós precisamos pensar muito em relação a isso. Aqui eles queimaram, né? E veja qual é o esforço deles, né? 50 mil denários era o valor daquilo. Então veja como eles estão abrindo mão daquilo, porque aquilo não é mais necessário para a vida deles, né? Eles entenderam que é o poder de Cristo que é necessário para a salvação deles, e eles não dependem mais de artes mágicas ou de qualquer tipo de poder ocultista no qual eles eram envolvidos, para eles viverem, para eles servirem, eles entenderam um novo propósito. Então, esses objetos não são mais necessários para as nossas vidas e muitas vezes atrapalham o nosso testemunho. Então nós precisamos entender até onde nós precisamos deles, né? Até onde eles ainda nos influenciam, que às vezes demora um tempo para alguém, usar o exemplo, né? Que saiu de uma igreja, pode ser uma igreja da religião católica, e tinha uma prática, porque tem um ensino, né? E essa pessoa às vezes demora para entender, e se ela mantém às vezes os mesmos objetos que ela tinha na outra igreja, é uma tentação para ela voltar às práticas que pela palavra ela descobriu que não eram necessárias mais, né? Ou que nunca foram necessárias. Então nós precisamos entender que o crente deve rejeitar objetos como amuletos. Sejam para a bênção ou sejam para a maldição, nós temos que entender que isso não tem papel de trazer nada para o cristão, a não ser a própria palavra, e é por meio de Cristo Jesus, então, que nós somos abençoados e somos fortalecidos, né? O poder de Cristo Jesus está sobre aquele, então, que crê naquilo que Ele fez por nós na cruz. Então, irmãos, evite, sempre que você puder, esse tipo de objeto que, quando você souber que tem algum significado e que talvez você tenha uma tentação a acreditar nele, acreditar no poder que dizem que ele tem, acreditar na influência que ele tem sobre você, evite se você então vê que isso está sendo mais forte do que o próprio conhecimento da palavra que você está tendo. Ou se o seu conhecimento da palavra é tão pouco ao ponto de você achar que esse objeto ele é forte sobre a sua vida, volte-se para a palavra, peça ajuda, entenda novamente o que é que o Senhor está dizendo para você ter esclarecimento. Porque cristãos estão amedrontados e inseguros porque acham que isso pode trazer bênção ou maldição sobre a sua vida, esquecendo do poder do nome de Cristo Jesus. Então, creia em Cristo, creia na palavra e sirva ao Senhor testemunhando do poder daquilo que Ele tem feito na sua vida e através de você para a glória do próprio Deus. Vamos orar para nós encerrarmos a nossa lição. Queria convidar a igreja toda a se colocar em pé. Exato. Nem tudo convém, né? Nós nos envolvermos. Exatamente, dona Aida. Muito obrigado. Vamos orar, irmãos, para nós encerrarmos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos deu. Grande privilégio, ó Pai, que nós tivemos de estar na Tua casa, de ouvirmos a Tua palavra, de podermos entender a verdade do Senhor, ó Deus, sobre estas práticas religiosas que muitos cristãos estão inserindo em suas vidas, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para entender a Tua palavra, para que nenhuma superstição esteja presente nas nossas vidas, mas somente a nossa fé em Cristo Jesus e na Tua palavra, Deus, que transforma, Deus, por meio da ação do Espírito. Peço ao Senhor, ó Pai, que continue despertando a Tua igreja, continue, Deus, levantando, ó Deus, pessoas para pregar o Teu Evangelho, para levar esta verdade do Senhor, ó Deus, a todas as pessoas que estão sendo escravizadas novamente por práticas ocultistas, por práticas pagãs, ó Deus. Coisas abomináveis ao Senhor, que muitas igrejas estão trazendo para o seio, ó Deus, dos seus cultos, ó Pai. Onde não estão glorificando a Ti, mas estão glorificando aos homens, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia, ó Pai, dessas pessoas e permita, através da pregação da Tua palavra, por meio da igreja, que essas pessoas sejam libertas e voltem para a palavra e voltem para Cristo Jesus, ó Pai.
Em nome do Senhor, ó Pai, que nós pedimos que o Senhor continue fortalecendo a cada um de nós, nos conduzindo à maturidade, para nós temermos ao único que é poderoso, o único que pode transformar, o único que pode curar, que é o Senhor, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, seja aquele a quem nós tememos acima de qualquer outra doutrina, filosofia, qualquer outra palavra que a nossa cultura esteja tentando impor sobre as nossas vidas, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, pedindo ao Senhor que nos abençoe ao longo deste dia, que nos abençoe, a Deus, no culto que nós teremos mais à noite, a Deus, para a glória do Teu santo nome, que o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Pai. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus.